Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, alcançando ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, levando o Consolador a toda parte, com amizade, amor, muito mais. Amigos da nossa Web Rádio Fraternidade, emissora do bem na internet, nós estamos começando mais uma edição do Pinga Fogo, edição de número 196, 5 de fevereiro de 2024. Muito boa noite, Divina. Pera aí que eu vou colocar você aqui na tela. Hoje está improvisado aqui, mas vai dar certo. Pode dizer boa noite aí, enquanto eu te coloco no vídeo aqui. Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria, né, que estamos aqui para colaborar um pouquinho com este momento tão especial. Boa noite a Sâmia, boa noite ao Jorge. Então, Sâmia, Jorge, nós estamos aqui improvisados aqui, viu? Mas vai dar certo. Muito boa noite para vocês. E deixa eu tirar o eco aqui, que deve estar com eco. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Então, boa noite, Rubens, boa noite, Divina, boa noite, Elahá, que está em Porto Velho novamente, boa noite aos queridos, amados irmãos que estão aqui conosco mais uma vez. É sempre uma grande alegria podermos estar juntos. Boa noite, turma do Sétimo Céu! Boa noite, queridíssimos companheiros que na semana passada estávamos todos juntos no Sétimo Céu. Boa noite para todos vocês. Boa noite para a Divina, vai ser os mais fraquinhos. Boa noite, Divina, que também está fraquinha, passou a semana desmontando, semana carregando. Está fraquinha também. Boa noite, Rubens. E boa noite, Sâmia. Sim, eu estou na Federação. Talvez vocês virem esse arranjo, é porque eu estou na Secretaria da Federação Espírita de Rondônia. E antes que alguém pergunte, sim, o óculos é novo. Eu estou de óculos novo. Eu bem que ia te perguntar, viu? O óculos é novo. Não vou dizer por que eu comprei um óculos novo, que aconteceu com o velho. O que aconteceu com as pernas dele, quem torceu a perna do meu óculos e quebrou, mas uma pessoa achou que o meu óculos era o dela e pegou o óculos errado e achou que o óculos daí pegou e virou. Estava muito ruim, eu fui mexer para arrumar, eu não sabia que o óculos dele estava velho já. Mas foi uma boa desculpa. Agora eu estou mais parecido com o seu Frederickson, olha só. É mesmo, viu, Jorge? Ai, gente, mas é muito bom, viu? Vamos lá, né? Vamos começar o nosso Pinga Fogo, essa edição de número 196, 5 de fevereiro de 2024. Nós vamos pedir a Jesus que possa nos envolver, possa nos auxiliar, para que o programa possa transcorrer conforme
o planejamento dos nossos amigos. Que cada uma daquelas pessoas que escreveram para nós, que estão escrevendo com as suas dúvidas, também possam receber um amparo do alto, os amigos que estarão acompanhando depois, tenham a certeza de que nenhum de nós caminha sozinhos nessa nossa jornada. E certos de que tu estás conosco, Senhor, nós então iniciamos a edição 196 do programa Pinga Fogo. Muito obrigado. Sâmia, o que você preparou para a gente hoje? Peraí, pode falar. Sâmia, deixa eu falar uma coisa. Diga. Esse final de semana eu estive em Ribeirão Preto, eu estive em Jabuticabal, eu estive em Matão e eu descobri que você, Rubens, está criando um problema no movimento espírita. Porque como o horário do Pinga Fogo é 9h35, a reunião acaba, o povo começa a catar suas coisas para correr para casa, para não perder o começo da atividade. Então, assim, não, aqui a gente já se programa na segunda-feira em cima do horário do Pinga Fogo para não perder, mole. E aí eu quero deixar um abraço para todo o pessoal de Ribeirão Preto, para a turma maravilhosa de Jabuticabal, para os meus queridíssimos companheiros também lá de Matão, e para os AB, Ana Cláudia AB, Anderson AB, Maria Eduarda AB, que eu fiquei na casa deles esse final de semana. Então, uma boa noite para todos e muito obrigado pela acolhida aí nessa região do estado de São Paulo. E aí, Sâmia, o que você preparou para a gente? Hoje é dia dos nossos poetas, queridos poetas desencarnados. Nós trouxemos um poema de Alta de Souza, que fica no livro com o mesmo nome, Alta de Souza, tá? E foi intitulado Conversando. E tem a ver com esse período de carnaval. É sobre a alegria. Se procuras a bênção da alegria, desce ao vale do pranto e da tristeza, onde a dor de milhões clama indefesa sob o vento da noite imensa e fria. Traze do que te sobre a veste e a mesa, socorrendo a miséria que te espia, e espalharás nas trevas da agonia os raios de esperança e da beleza. Ajuda e sentirás o céu no peito, a derramar-se em júbilo perfeito no teu gesto de amor envolto em prece. E vencerás feliz penas e abrolhos, porque terás, na luz dos próprios olhos, a visão de Jesus que te agradece. Obrigada. Muito bem, Sâmia. O que a gente acrescentaria a mais refletindo sobre esse poema? Olha, refletindo a luz do Espiritismo, comparado à luz do mundo material, vamos dizer assim, a alegria para o mundo é uma alegria de carnaval, é uma alegria de festas, que não tem nada de errado com festas. O problema é o que acontece nessa festa, né? Porque Jesus também participou de um casamento onde existia alegria. Mas para quem tem uma proposta de vida que vai além, a questão é refletir. É refletir qual a alegria que eu estou buscando. Então, muitas vezes nós achamos que atividades, festas como o carnaval vão nos trazer alegria no momento de dor, no momento de cansaço, né, do dia a dia. É hora de eu me divertir e me alegrar. E nós já temos responsabilidade para ter uma visão espiritual sobre tudo isso. Nós temos condições interiores de ir para esses ambientes sem nos contaminar com a ambiência, com a psicosfera que está aí, resultado, né, das mentes, dos anseios das pessoas que estão participando, por exemplo, do carnaval. Então, nós observamos no Espiritismo, inclusive naquela mensagem Beneficência, do bispo de Argel, aonde toda a mensagem sobre beneficência é ele demonstrando quanta alegria verdadeira, quanto bem-estar
nós sentimos quando nós nos doamos para os outros, como diz o poema de Alta de Souza. Então, o convite do Espiritismo é sempre, porque é sempre um convite, o Espiritismo não impõe, ele não vai dizer isso pode, se não pode, né? A responsabilidade é nossa, é que a cada momento, a cada convite do mundo, nós reflitamos e façamos uma escolha consciente sobre como agir nesses momentos. Elahá, você acrescentaria algo? Rubens, acho que sim. Gostaria de fazer aqui uma contribuição em cima do pensamento de Joana de Ângeles sobre a questão da alegria, em que ela nos comenta que o sentido de alegria para o ser humano ele vai mudando à medida que a gente vai evoluindo. Então, num primeiro momento, a alegria está muito ligada a poder, aos interesses materiais, a eu atender os meus interesses, né, o meu conforto em detrimento dos outros. E que isso vai mudando à medida que a gente desperta. À medida que o espírito vai acordando para a vida espiritual, ele vai progressivamente, isso não é numa virada de chave, encontrando satisfação em coisas que antes não lhe davam alegria. E ele vai usufruindo disso. E eu tive assim, uma coisa que aconteceu, uma coisa simples, aconteceu na viagem, estava vindo para cá, para Porto Velho, e aí a gente vinha descendo a escada rolante, e uma moça estava com uma espécie de um agasalho, e o agasalho dela caiu. E ela foi embora sem o agasalho. Aí o rapaz que vinha atrás dela juntou o agasalho e disse, moça, o seu agasalho caiu. Aí ela, muito obrigado. O sorriso que ele deu para ela, ou seja, a satisfação que você experimenta em fazer o bem é que faz com que a gente se sinta bem fazendo o bem. Então, isso é um processo de desenvolvimento. Há uma janela de tempo em que alegria é poder. Há uma segunda janela de tempo em que a alegria é a exaustão dos sentidos. É o gozo material. E na medida em que a gente vai se desembaraçando disso, nós vamos encontrando um terceiro patamar de alegria, que é a alegria espiritual. E isso vai levando a gente na direção dessa que a Sam estava falando. Então, a alegria, ela demonstra o grau de maturidade do espírito. O que te alegra, isso te mede e revela quem você é. Muito bem, é isso mesmo. Eu queria, antes da gente entrar nas perguntas, eu vou pedir para a Sam me ajudar a gente nessa pergunta que a gente vai apresentar já já. Queria registrar aqui que, com muita alegria, o filme Nosso Lar 2 bateu 1 milhão de espectadores nos cinemas. Isso é muito legal. Então, assim, inclusive, enfatizar, se você não foi ainda, vá prestigiar. Se você foi e puder ir de novo, vamos fazer com que esse marco seja presente para a gente ter outras produções, como a gente conversou com o Wagner aqui, isso é muito bacana, né? Então fica aí essa notícia muito legal, de 1 milhão de pessoas assistiram o filme Nosso Lar, desde a sua estreia, que vai para 2 finais de semana, né? No último domingo completou 2 finais de semana, e vamos lá, enquanto ele tiver com esse gás, vai ficando nas salas de cinema, e a gente, vamos lá fazer o nosso papel é assistir, e se puder levar mais um para assistir também, bacana. E aquela coisa, junto o pessoal da Casa Espírita, vai lá, negocia com o cara do cinema, o dono do cinema, você consegue um preço melhor, vai em grupo, é muito bacana. Vamos fazer essa nossa parte. E o outro convite que eu queria trazer é dos nossos amigos de Goiânia, eu vou convidar você para assistir aí, ó. Vamos lá. Olá, temos uma ótima notícia para você. Está chegando o Congresso Espírita de Goiás. Essa que é uma grande festa do movimento espírita goiano, ocasião em que recebemos amigos e irmãos de todo o Brasil e do mundo. Participe conosco das reflexões trazidas por nossos palestrantes queridos, como Adriana Mello, Alberto Almeida, Andrei Moreira, Catarina Rocha Monte, Eulália Bueno, Gustavo Silveira, Haroldo Dutra Dias, Jorge Elahá, Rafael Papa
Rossandro Klinger, Sâmia Awada, Vitor Hugo, o menino, e Divaldo Franco, se a sua saúde nos permitir. Aproveitaremos ainda belíssimas apresentações artísticas que nos encantarão a todos. A programação é para adultos, jovens, crianças e bebês. Restam poucas vagas. Faça já a sua inscrição pelo site congresso.fego.org.br. Te esperamos em Goiânia, no Carnaval. Até lá! Vite, estaremos lá, né, Divino? Também? É isso aí. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, a gente vai estar lá para transmitir o evento. Isso. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Sâmia Elahá. Como ajudar meu neto de 11 anos? Percebo estar sendo obsediado. Está com raiva do pai, de mim, sem motivo nenhum. Pais separados. Fica a maior parte do tempo com o pai e comigo. O pai não procura ajuda espiritual. Eu não posso ir presencial à casa espírita. Tenho orado. Me ajudem a ajudá-lo. Gratidão. Quem começa? Sâmia começa. Sâmia mexe bem com essa parte de entendimento espiritual, melhor que eu. Primeiro, nós temos que saber se realmente é questão espiritual, né? Porque ele está entrando numa pré-adolescência, e no momento da pré-adolescência, quando não só o corpo, os hormônios começam a funcionar, mas também toda a estrutura permite que o espírito comece a expressar aquilo que realmente ele é. Não gosto de dizer ele é, né? Porque o que é negativo é ilusão, é provisório. Mas o momento em que ele está no seu processo evolutivo, ele começa a expressar sem saber por quê os conflitos que ele traz do passado. Então, nesse período de pré-adolescência, adolescência e durante alguns anos, é natural até que a gente observe uma mudança nas nossas crianças, que agora começam a amadurecer. O espírito já tem mais condições, desenvolvimento mental, desenvolvimento do corpo, de se expressar aquilo que antes estava adormecido. E tem sim aqueles jovenzinhos que expressam uma melhora, né? Demonstram mais interessados, mais sérios, e aqueles outros que expressam conflitos. Então, isso tem que ser observado. Esse é um processo natural, são as almas que nós recebemos no nosso lar. Não dá para nós respondermos a questão de ele estar sentindo raiva do pai, raiva da mãe, não é isso? Os motivos porque não se conhece a história. Mas o que se observa é que ele tem algo dentro dele que está incomodando. Resumindo, ele está sofrendo. Tá? Então, temos que olhar para essa criança sério, olhar de uma maneira séria, porque essa criança, esse jovenzinho, está entrando no processo de sofrimento, um processo de dor. Não dá para saber se é não necessariamente um processo obsessivo, tá? Mas vamos imaginar que exista uma influência espiritual, tá? Pode ser que essa influência não seja uma obsessão, mas seja também um espírito sofredor e que ele esteja ainda entrando em sintonia, seja uma influência ainda e não uma obsessão. O fato de ninguém poder ir na casa espírita, né, pelo menos os mais próximos, não impede que, se houver alguma entidade, que ela seja tratada. Tá? Porque no nosso lar, né, a pessoa que escreveu disse que já faz as suas orações, no nosso lar, no Evangelho no Lar ou numa oração sozinho, nós podemos pedir para a espiritualidade que, havendo entidade vinculada à família, que ela seja encaminhada para tratamento. A gente cansa de fazer isso. Sabe, quando nós sabemos que existe, às vezes, num lugar que não é o lugar correto, alguém até incorpora, né? Se manifesta uma entidade sofredora, mesmo estando longe do centro espírita,
o nosso movimento naquele cuidado é também para que aquela entidade seja conduzida para o centro espírita que nós conhecemos, para que lá seja tratada. E a equipe espiritual atende si. Então, é possível que essas pessoas possam pedir isso, mas isso é uma possibilidade. Não vamos deixar de ver a possibilidade de fazer uma consulta, um tratamento num psiquiatra, num terapeuta que tenha esse jeitinho de cuidar, né, desses pré-adolescentes, aonde ele possa se abrir. Porque às vezes ele não, às vezes dentro do lar ele não tem como conversar. Então, com o profissional ele se abriria. Aham. Seguindo aí na direção disso que a Sâmia colocou, queria só trazer algumas contribuições no seguinte sentido. Primeiro que, de fato, a gente está vivendo um momento de transição muito forte. Essa questão hormonal que a Sâmia está colocando, ela é muito importante. Então, na primeira infância, o espírito ainda está muito embotado pelo desenvolvimento orgânico que ainda está acontecendo, e durante esse primeiro período da infância, os pais representam muito o herói. Meu pai é o meu herói, meu pai é mais forte, meu pai é mais sabido, meu pai é mais tudo. Quando a criança entra na segunda infância, ela começa a desconstruir. Não é? Eu estou falando isso, mas não é para ninguém achar que é para todo mundo. Tem criança que na primeira infância já destruiu a imagem do pai. E tem outros que atravessam a adolescência e não destrói. Mas, via de regra, a segunda infância começa uma desconstrução e os amigos começam a ser mais importantes. Então, é muito comum que nesse período, ele está com 11 anos, os conflitos que vão surgindo em virtude do despertar do espírito no corpo acabam produzindo essas dificuldades. E aí você comenta na história que os pais são separados. Então, o fato dos pais serem separados pode movimentar o rapaz, o garoto, seu neto, a um sentimento que ele nem sabe explicar. Mas é um sentimento de raiva da realidade. A raiva não é necessariamente do pai, mas é da realidade dele não ter o pai e a mãe como ele gostaria que fossem. E aí ele pode estar reagindo com agressividade como sendo uma forma dele chamar a atenção para dizer: eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. Nós temos na obra de Joana de Ângeles, Plenitude, uma frase em que ela diz assim: todo sinal de desequilíbrio emocional é indício de sofrimento. Então, se ele está com um comportamento que, de certa maneira, remete a uma fora da faixa da normalidade, ele está com um comportamento que não é o esperado, então ele está em sofrimento. Nós temos que ler, como a Sâmia bem colocou, que eu estou diante de alguém que sofre. Existe um transtorno, não estou dizendo que ele tenha, mas existe um transtorno chamado transtorno opositor desafiador. O menino discorda de tudo que os pais dizem. Vai tomar café, não quero tomar café. Vai dormir, não quero dormir. Tudo é não, 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 não. Aí esse menino só diz não. É um clamor de insatisfação. É um clamor de que as pessoas percebam, que me notem. É uma carência profunda que existe naqueles que têm o transtorno opositor desafiador. E aí, como a Sâmia bem colocou, um terapeuta aí ajuda bastante. Eu nem diria, de repente, que precisaria da entrada de um psiquiatra, que seria uma medicação. No caso, aí seria um terapeuta para tentar descobrir o que está acontecendo. E estabelecer como processo terapêutico uma proximidade maior. Você e seu filho escolherem momentos de maior proximidade para lazer, sair juntos, jogar bola, levar o menino para passear, para
entrar na água junto, para ser junto com o filho, essa proximidade, jogar bola, fazer coisa junto, para ressoldar as coisas que estão querendo se afastar. Se não fizer isso agora, esse processo vai gerando um machucamento progressivo e pode se afastar. Então, a gente precisa reagir fazendo um trabalho de aproximação, fazendo coisas juntos, levando para cozinhar junto, me ajuda junto, celebrando junto as coisas, assistindo ele jogar bola, fazendo as coisas que ele gosta, para que ele se sinta inserido e amado. Com relação ao aspecto espiritual que você fala, que você não pode ir à casa espírita, é isso que a Sêmia já colocou. Realizar o trabalho do Evangelho no lar, realizar o trabalho de leitura de uma página, de oração em família, é muito importante. E se tiver alguma entidade vinculada, que pode ser que tenha, ela vai sendo assistida pela ambiência que a gente vai criando, pela oração que o Evangelho no lar vai permitir. E mesmo que a gente não tenha condição de ir ao centro espírita por algum impedimento que a gente tenha, nada impede que a gente peça que o nosso neto seja assistido pelas equipes espirituais da instituição. A gente pode, de repente, nós temos um momento de oração da Web Rádio Fraternidade, aí 6 horas da manhã, coloca nesse momento de oração, acompanha a prece, que a Web Rádio faz toda manhã, bem cedinho, e enche a casa de energias positivas. Evitar de brigar, evitar de discutir, de trazer coisas negativas para casa, falar mais do positivo, dar mais carinho e, como última recomendação, quando ele for dormir, ir com ele. Conversa com ele quando ele estiver dormindo. Diga tudo que você tem vontade de dizer. É só o corpo que está dormindo. O espírito está desperto. Declarar amor é muito importante para que a gente consiga fazer esse resgate que precisa ser feito enquanto o tempo ainda não destruiu a ponte que conecta as pessoas. A ponte não pode ser destruída. Muito bem, Elahá. Sâmia, muito obrigado pela presença com a gente, viu? Rubens, eu posso falar só uma coisinha? Pode sim. Amor e respeito. Muitas vezes, porque o menino já tem 11 anos, ele não entende. Porque até ontem ele era uma criança querida, mimada, e a gente começa a brincar com ironia, fazendo piadinha, porque o corpo está mudando, porque a voz está mudando, e começa a desrespeitar. Às vezes os pais não veem como criança, mas o menino de 11 se sente. Às vezes é o contrário, o menino já se sente um rapaz e os pais tratam como criancinha. Então, cuidado com brincadeira, cuidado com a indiferença, não precisa mais dos meus cuidados, te vira sozinho, porque ele vê isso como desrespeito, como falta de amor, tá, gente? Abandono. É verdade. É verdade. Muito Sâmia, obrigada. obrigado. Gente, Fica bom Boa dia a noite, Sâmia. vocês. Boa noite, Elahá. Fica com Deus, gente. Um abraço, Sâmia. Vamos seguindo então com o Pinga Fogo. A Divina vai trazer para a gente, Divina, a próxima pergunta. Pode olhar na câmera aí. A próxima pergunta. Boa noite, querido professor Jorge Elahá. Meu nome é necessário muito de sua orientação. Faz muito tempo que tenho sensações de não estar sozinho. Às vezes, à noite, quando vou ao banheiro, sinto um arrepio muito forte no corpo todo. Já ouvi copos sendo colocados na pia de casa, mas neste momento todos estavam dormindo. Chuveiro ligando sozinho, já vi vulto no escuro. Quando a minha mãe desencarnou, no caminho para o hospital, senti por 2 vezes minhas costas sendo tocada. Já presenciei meu celular se movendo sozinho ao meu lado, mas não senti medo. Uma vez estava triste por causa do desencarne da minha mãe. E estava tentando falar com o meu protetor e ouvi 3 batidas na porta do quarto, que estava vazio. Estou estudando junto com a minha esposa, fazendo o evangelho no lar
toda semana. Estamos indo em um centro espírita. Elahá, isso que acontece comigo, será que é um espírito obsessor ou está relacionado com a mediunidade? O que fazer em ambos os casos? Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Ótima noite. Com você, Jorge. Quando você começou o seu relato falando que você tem a sensação de que tem alguém perto de você, eu ia dizer que isso é apenas uma sensação que não determina que exista de fato um espírito vinculado a você. Por quê? Porque a sensação ela pode ser uma impressão pessoal, ela pode ser algo que vem da sugestão da ideia de que existe alguém e a gente começa a ter esse determinado sentimento sem que isso seja real. Só que os outros fatos que você foi narrando foram dando a comprovação de que não é somente uma impressão. Tem alguma coisa de fato acontecendo. Os fenômenos que você cita são todos fenômenos de uma classe chamada fenômenos de efeitos físicos. Movimento de objetos, sons, chuveiro que liga, copos sendo colocados em pia. Esse tipo de fenômeno é um tipo de situação que representa muito claramente uma expressão de mediunidade. Então, muito provavelmente, alguém na sua casa, pode ser você, mas pode ser sua esposa. Mas está mais para ser você, porque as coisas que você fala, você refere-se a elas sozinho. Então, dá mais a impressão de que você seja o médium de efeitos físicos. E antes que você se apavore ou se preocupe com isso, ser médium de efeitos físicos significa que você é médium de efeitos físicos. Isso não determina obrigatoriamente que você tenha que trabalhar com a mediunidade na casa espírita. Não há nenhuma obrigatoriedade que isso seja assim. Não há nenhuma determinação de, porque você é médium, você tem que ir para a mesa mediúnica. Não. Mas se não é para ir para a mesa mediúnica, para que eu vim médium, então? É possível que você, de fato, tenha uma tarefa dentro da casa espírita. Mas pode ser que essa mediunidade de efeitos físicos seja o instrumento de consolação que Deus estabeleceu para cuidar de você. Você nunca terá dúvida de que a vida continua. Você nunca terá dúvida de que os espíritos se comunicam com os homens após a morte. De que, ao contrário daquilo que as pessoas falam, a vida continua. Isso tem um poder extraordinário de consolação e de força espiritual. Porque aqueles que não sabem da vida espiritual, que acham que a vida é somente matéria, eles podem se perder no materialismo, eles podem se embriagar daquilo que a Terra tem para oferecer, eles podem se iludir com a falsa condição de felicidade que o planeta oferece. E existe um segundo grupo de pessoas, que é o grupo no qual eu me incluo, que são aqueles que não têm a mediunidade ostensiva. Na minha casa, o objeto não se movimenta, não tem batida na porta, chuveiro não liga. Eu, na verdade, tenho as minhas crenças por aquilo que leio, por aquilo que a lógica me dita, por aquilo que os meus amigos confiáveis, que são médiuns, passam e que eu acredito porque eles são pessoas confiáveis, por histórias como a sua, que reforçam a minha crença. Mas nada pode se comparar com a experiência pessoalíssima que você passa de saber que verdadeiramente existem coisas além da matéria. Isso, portanto, nos leva à seguinte lógica. Essa instrumentação que você tem é o clarão
que Deus colocou sobre sua vida para que você nunca se desespere, que você nunca se angustie, e que por mais que a vida lhe leve para caminhos difíceis, você nunca descerá ao abismo da descrença, porque você terá uma força descomunal dentro de você para dizer, não, a vida continua, eu sei que existe vida após a morte. Eu sei porque eu me comunico, eu vejo, eu sinto, eles falam comigo. Eu tenho certeza que a vida continua e isso vai ser determinante na sua história de vida. Então, o que você vive, sim, tem todo o indício de ser mediunidade e mediunidade de efeitos físicos. E aí você poderia me perguntar, e o que é que eu faço com isso? O que você faz é o que você já está fazendo. Você já está frequentando a casa, está participando de um centro espírita, está fazendo o culto do evangelho no lar, você já está tomando as providências que seriam mais adequadas para esse caso. E só um detalhe, nós temos um personagem muito importante na história da doutrina espírita, chamado Leon Denis. E Leon Denis conta que quando ele não era espírita, ele era muito médium. E isso fez com que ele procurasse a doutrina espírita. E ele conta na obra Socialismo e Espiritismo, que na medida que ele foi estudando e compreendendo o espiritismo, a mediunidade dele foi apagando. Ficou só a intuitiva. E ele diz, porque essa mediunidade foi o instrumento do qual Deus se serviu para me levar à doutrina espírita. Uma vez que eu já estava nesse ambiente, já estava estudando e compreendendo as leis imortais, ela não foi mais necessária e ela reduziu de intensidade. É possível que a mesma coisa venha a acontecer com você e que na medida que você se aproxime da doutrina espírita, essa mediunidade diminua. Mas pode acontecer o contrário, que você se aproximando da mensagem, torne-se um médium ainda mais ostensivo e até com uma atividade efetiva dentro da casa. Mas nada indica que porque você tem esse tipo de faculdade, que obrigatoriamente você terá que fazer. Ela, na verdade, é um dom de Deus para que a sua força espiritual nunca leve dúvida para o seu coração. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, é o Pinga Fogo de número 196, 5 de fevereiro de 2024. Jorge, se os espíritos não têm órgãos, por que André Luiz cita que limpava vômitos? Seriam formas de pensamento? Respondendo aqui para Andréa Romano, que pergunta, a obra é Socialismo e Espiritismo, Andréa. Vamos continuar. Realmente, o perispírito, ele não tem órgãos. Por quê? Porque ele é um campo eletromagnético. Mas o perispírito expressa aquilo que o espírito pensa que ele seja. Então, quando o espírito ele é muito materializado, ele é muito ligado às coisas materiais, o perispírito tem muita proximidade com o corpo físico. Então, você vai olhar o perispírito de uma entidade que seja uma entidade num padrão evolutivo assim, de mediano para baixo, mediano, esse espírito ele tem uma conformação igual a nossa. Tem as mesmas estruturas, tem nariz, tem olho, tem ouvido, tem boca. O corpo inteiro é como se fosse um corpo de um encarnado. Por quê? Porque o espírito crê que isso seja verdade. Quando o espírito acha que ele é uma loba, ele se mostra como se fosse uma loba. Quando ele acha que ele é uma árvore, ele se apresenta como se fosse uma árvore. Quando ele acha que ele é um ser humano, que tem uma sequela, um olho vazado, que ele não tem um braço, ele se apresenta com isso. Ou seja, o perispírito ele é plástico, ele segue as sugestões que a mente lhe dita. E é por essa razão que mesmo o perispírito não tendo órgão no sentido lato, ele apresenta essas estruturas. E por que a gente fala que ele não tem os órgãos no sentido lato? Porque, por exemplo,
Nós temos olhos. A gente enxerga pelo olho. Se eu arrancar os olhos de uma pessoa, ela não vai poder ver. Um espírito também tem olho. Se você pegar um espírito que se manifesta, ele tem olho. Mas ele não vê pelo olho. Ele vê pelo ser integral que ele é. E a gente vai perceber isso na obra Memórias de um Suicida, capítulo 1, em que o personagem central, Camilo, está cego. E é tão confuso o texto, porque diz assim, eu era cego, mas eu via. Isso eu era cego, mas eu via. Eu não sei como eu via, mas eu via. Por quê? Porque tem órgão, mas o órgão não tem a função. Por isso que a gente fala assim, o perispírito não tem órgão. Realmente ele não tem olho que vê, mas ele tem olho. E por que ele tem olho? Porque o espírito acha que tem olho. Compreende? O espírito acha que tem olho, então tem olho. Mas não é o olho que vê. Quem vê é o espírito. Então ele vê atrás, ele vê do lado, ele vê de todo jeito. E aí você pergunta sobre a questão daquela passagem que André Luiz limpa vômito no livro Nosso Lar. Tudo não vou dizer que seja forma, pensamento propriamente dito, mas são as crenças que cada um de nós tem. O que eu creio é o que se estabelece. Então, na medida em que eu acho, por exemplo, que eu sou uma pessoa que foi atropelada e eu estou com o braço quebrado, o espírito vai ficar lá com o braço dele quebrado. O braço dele vai aparecer quebrado no mundo espiritual. E assim também, se eu estiver passando mal, eu vou excretar de mim alguma coisa, um vômito. Mas esse vômito, ele é fruto daquilo que eu creio, daquilo que eu seja. Eu acho que dá até para usar a ideia forma pensamento. Mas a gente costuma usar essa ideia, né? Você está até mais certa do que eu. A gente costuma usar a ideia de forma pensamento, uma coisa que eu crio com a minha mente. Eu crio com a mente. E esse é uma criação inconsciente da mente, né? Ele vomita porque ele se sente mal e ele crê que dentro dele tem alguma coisa, quando passa mal, vomita. Mas isso é do padrão que o espírito tem. Isso não são coisas reais. Elas são, na verdade, fruto do estágio evolutivo que essas entidades estão. Na medida que evolui, não tem mais sentido falar, e o perispírito vai ganhando uma conformação assim muito mais luminosa, sem essa semelhança tão amarrada com as estruturas físicas que o nosso corpo possui. Esse é o nosso Pinga Fogo. A Divina vai trazer para a gente, Divina, a próxima pergunta. Rubens, tive que fazer um café. Olha aqui, é verdade, ó. Olha aqui, tá saindo fumaça, olha aqui. Foi mesmo, Jorge. Rapaz, então eu fiz uma resposta muito comprida, hein? Outra verdade. Jorge, mas eu consigo fazer uma comida em 20 minutos, meu filho. 20 minutos. Também. Eu Você tiro também? do freezer e jogo no micro-ondas, ele em 5 minutos fica pronto. Não, mas eu sou assim, eu faço a comida fresquinha. Ô, Jorge, essa foi boa. Tiro do congelador e põe no micro-ondas. E tá gostoso o café, viu? Uma delícia. Com aquele bolo de pamonha que eu faço, maravilhoso. Não tem bolo. Não tem bolo. Então vamos lá para a pergunta. Como fica a questão vibracional no planeta no período do carnaval? Com você. Nós temos uma obra de Manuel Filomeno chamada Nas Fronteiras da Loucura. O título da obra já nos dá uma boa visão do que acontece. E nessa obra ele vai dizer o seguinte, que a vibração dos seres encarnados facilitam o acesso de entidades perturbadoras que, numa condição que a gente possa considerar normal, não teriam tanto acesso à mente humana. Então, o que vai acontecer? Chega o período do carnaval, a gente entra naquele padrão e por que não? E todo mundo se torna muito mais permissivo. E nessa atmosfera de permissividade, acaba acontecendo que entidades que tentam acessar a mente humana para, de certa maneira,
exercer algum tipo de influência e que tem mais dificuldade, encontra o campo franco. Então, é um período, sim, de muita perturbação. Aumenta o número de crimes, de violência, de abusos sexuais, de desequilíbrios de toda ordem. Então, respondendo aí a sua pergunta, o período do carnaval é um período em que as comportas do mundo espiritual conseguem um acesso muito mais franco à sociedade e deixam uma sequela muito forte nas famílias, na vida das pessoas, e muitas dores em função dos desequilíbrios pelos excessos que são cometidos, e, de certa maneira, a gente fecha os olhos para os excessos dessa época que vão trazer graves consequências para as nossas vidas. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, o pessoal que está nos acompanhando aí pelos vários canais, queria pedir a você para dar o joinha, para curtir, porque quando a gente faz esse gesto, a gente mostra para o algoritmo do YouTube, por exemplo, que aquele conteúdo é um conteúdo que está sendo aprovado por muitas pessoas, está tendo muito joinha. Então, cada vez que você faz isso, você vai mostrando que esse conteúdo é bom, e pessoas que se afinizam com esse tipo de conteúdo vai acabando, o YouTube vai mostrando para essas pessoas. Então, é uma forma de divulgação também que você pode fazer aí no canal que você estiver acompanhando conosco este nosso Pinga Fogo, edição de número 196. Tenho duas dúvidas que envolvem a prece. Primeiro, Deus necessita que o adoremos? Segundo, qual a necessidade de orarmos para pedir, se Deus já nos conhece e nos ama e sabe do que precisamos e do que precisamos passar aqui neste mundo? O que a gente pode dizer para esse nosso internauta, Jorge? A primeira é se a gente precisa adorar a Deus, e segundo, se a gente justifica pedir. Basicamente é isso. A questão da adoração a Deus, ela não é uma adoração no sentido do curvar-se, porque Deus não precisa ser incensado por nós. A questão da adoração a Deus, que é um dos 3 objetivos da prece, colocado na Lei de Adoração de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o objetivo da prece, e os Espíritos respondem: louvar, pedir e agradecer. E a nossa pergunta só fala de 2, né? Louvar e pedir. Agradecer ele não colocou, mas é louvar, pedir e agradecer. Então, por que louvar? Louvar não é no sentido da gente fazer algo que seja uma adoração. É louvar no sentido de reconhecer a grandeza do Criador diante da nossa pequenez. Reconhecer as nossas fragilidades. É, na verdade, um sentimento de humildade quando eu me conecto com o Criador e eu tenho a oportunidade de dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele me sustenta, o quanto tem sido significativo para a minha vida a oportunidade de que nós verdadeiramente consigamos ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele nos dá. Então, esse ato de adoração não é de louvação, de nós incensarmos Deus, porque Ele não precisa realmente disso. No fundo, é um processo terapêutico nosso. É uma terapia para mim, reconhecer a minha pequenez diante da grandeza do Criador. Deus não precisa, quem precisa sou eu. Segundo ponto, por que pedir se Deus já sabe tudo o que a gente precisa? Pois é. É porque o que a gente merece depende da posição psicológica em que a gente se coloca. Quanto mais eu me ponho em condição de recepção, maior a facilidade dos espíritos se mobilizarem a meu favor. Quando eu, por algum motivo, tenho uma necessidade e eu peço, eu não estou pedindo com a crença de que eu vou mudar a vontade de Deus,
Porque a questão 615 de O Livro dos Espíritos diz que a lei de Deus, a sua vontade, é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, se a lei ela é eterna e imutável como o próprio Deus, por que orar? É para que eu mereça receber aquilo que eu não estou recebendo. Eu vou fazer uma comparação para a gente entender. Imagine que a vida nossa seja que todos nós caminhamos na chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos sobre nós caem o tempo todo. Nós estamos imersos nas chuvas de bênçãos de Deus. Todos com o guarda-chuva aberto. Está chovendo, mas o meu guarda-chuva está aberto. Eu não me coloco em condição de receber as bênçãos. Eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu estou sintonizado nas coisas materiais. A chuva de bênçãos está vindo, mas eu não recebo. Eu não recebo. Porque eu não coloco o meu coração em condição de receber. Eu vou no ônibus assim, desgraçado, miserável. Tomara que morra, porque... Então, olha o pensamento que eu vou levando e as bênçãos caindo e eu não recebendo nada, porque o meu guarda-chuva está aberto. Orar não é mudar a vontade de Deus, é fechar o guarda-chuva. Aí as bênçãos que já estavam vindo, as bênçãos que já estão vindo em nosso favor, porque a vontade de Deus é eterna e imutável, nós conseguimos receber. Eu começo a sentir o bem-estar. Então, não foi eu que orei e Deus disse, sabe que você tem razão? Eu vou mudar isso. Sou eu que me movimento e digo, poxa, não podia estar pensando assim. Eu tenho um amigo que ele estava muito chateado com o filho dele. O filho dele estava fazendo um monte de bobagem e estava muito chateado. E aí ele orou a Deus e disse, Senhor, me ajuda a mudar a minha mente em relação ao meu filho, que eu não estou conseguindo lidar, estou sem paciência com ele. E aí ele começou a, num certo momento, olhar a relação do filho com os filhos dele, os netos, no caso. E ele começou a dizer, nossa, mas como ele é paciente, como ele é dedicado a essas crianças. E ele começou a enxergar na relação dele com as crianças o processo terapêutico que está curando o filho dele. E aí ele passou a admirar, porque o amor vive da admiração. E na medida que ele começou a olhar virtudes que o filho tinha, ele movimenta a posição dele. Então, na verdade, a oração ela não é para mudar a vontade de Deus. É para que a gente feche o guarda-chuva e possa receber a ajuda que já está vindo, mas a gente está desintonizado e não consegue perceber. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, a Divina vai trazer para a gente, Divina, a próxima pergunta, por favor. Ok. 4731. Ah, tá. Quando vocês falam esse número, eu cheguei ao tremo. 4.000. Senhor Jorge, como entender os amiguinhos invisíveis que as crianças costumam conversar? São espíritos ou fruto da imaginação da criança? Podemos afirmar que é mediunidade? Com você, Jorge. Nós não afirmamos que é mediunidade, porque a mediunidade ela é um fenômeno que a gente consolida na adolescência para frente. Durante a primeira infância, o espírito ainda está num processo de assentamento no corpo. Então, Allan Kardec nos fala que os laços materiais que vinculam o espírito ao corpo se encerram no parto, ou seja, quando completa a gestação, o espírito está totalmente ligado fisicamente, mas ele não está desperto. A primeira infância é um período de apagamento das percepções espirituais. Então, a criança, na primeira infância, que vai até aproximadamente os 7 anos,
Eu falo aproximadamente para ninguém marcar na data do aniversário, mas é ali lá pelos 7 anos de idade. A criança tem muitas percepções espirituais, ela é mais sensível ao mundo espiritual. Você já deve ter visto criança pequena que fica olhando para um local e chorando, não dorme à noite. Ela não é médium, propriamente dito, mas o espírito não encaixou ainda completamente no corpo, então ele tem visões do ambiente espiritual, ele vê os espíritos, vê as entidades que circundam, é muito mais sensível às energias dos outros. As crianças pequenas são muito mais sensíveis às energias ruins e boas, porque o espírito ainda não está totalmente acrisolado no corpo. Ele ainda tem muitas percepções espirituais. Então, durante esse período, ele tem essas sensibilidades e ele pode naturalmente ter essa prática da conversa com os amigos invisíveis, que eles conversam, brincam juntos, e que são muito típicos na primeira infância. A segunda infância, que é dos 7 até aproximadamente os 12, 14, por aí, ela já não é mais um período típico para esse tipo de situação, porque nessa fase, aquela etapa de percepção do mundo espiritual, ela tende a fechar. E mediunidade, a gente só vai dizer, é médium quando chega na adolescência e não acabou. Se na adolescência a criança continua vendo, ouvindo, sentindo e tendo percepções espirituais, aí dá para a gente, de certa maneira, considerar que sim, agora estamos diante de uma mediunidade. Nessa primeira fase, nós estamos, de fato, vivendo uma percepção espiritual, mas não uma mediunidade cabal. E os amigos espirituais, eles são, via de regra, processos de comunicação com entidades espirituais. Por que eu digo via de regra? Porque existem alguns transtornos mentais que podem trazer essa percepção como a esquizofrenia. Tá bom? Isso. Muito bem, Jorge Elahá, ouvintes, internautas que estão conosco ao vivo acompanhando o programa Pinga Fogo, edição número 196, a caminho do programa de número 200. Meu Deus! A gente vai chegar lá, se Deus permitir, como diz o Elahá, né? Mas eu queria mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente lá na Austrália, nos Estados Unidos, na Alemanha, lá em Lisboa, Portugal, que legal. É madrugada, Rubens. O pessoal tá ouvindo, que isso aqui que eu tô falando é pela rádio, não é nem no YouTube, não. Então o pessoal tá com a gente acompanhando, muito legal. Pessoal lá no Equador, lá em Guayaquil, olha que legal. Na Aí Costa tudo bem Rica, que é mais cedo. no Japão, olha do outro lado, que legal, né? Em Montevidéu, no Uruguai, na Bolívia, é isso aí, na Espanha também, muito legal, gente. Muito bom ter assim. Lá em Israel, Elahá. Oxi. Lá em Israel, eu tô te falando. Então vamos lá, vamos seguindo com o programa. A próxima pergunta é: o que indicar, Jorge, para uma pessoa que chega com a mediunidade aflorada num centro espírita e não há nenhum curso sobre o assunto previsto na casa? O que a gente pode indicar para esse nosso internauta que fez essa pergunta? Se for criança, se for jovem, o recomendado é evangelização infantil e evangelização juvenil. Eu acabei de dizer que não tinha mediunidade para criança, e agora estou falando de criança com mediunidade. É porque existem algumas crianças que, ostensivamente, elas estão claramente dando sinais de que são médium mesmo. Então, vê o pai, vê a mãe, consegue ter de maneira muito nítida essa percepção, nos dando a crença de que, mesmo quando chegar à adolescência, esse fenômeno tende a continuar. Então, eu estou diante de uma criança que já tem características de mediunidade. Exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco e Chico Xavier, que desde tenra idade já tinham
claras percepções espirituais. Então, se você tiver uma criança ou tiver um jovem, você não vai colocá-lo no grupo de educação da mediunidade, porque tem 16, 17 anos, 12. Você vai levar para a evangelização. Ah, mas a evangelização não vai cuidar disso. Mas você vai. Vai porque quem vai fazer o trabalho de proteção são os espíritos. E aí você coloca, por exemplo, o evangelho no lar, você envolve a família, você muda a ambiência em que a criança se movimenta, em que o jovem se movimenta. Então você conduz essa criança para a evangelização infantil, o jovem para a evangelização do jovem. Meu centro não tem evangelização. Meu centro não tem grupo de jovem. Para a criança é mais difícil, quando não tem evangelização, para a gente poder trabalhar. Aí o mais adequado, dependendo da idade e do comportamento dela, vai ser levá-la para assistir às palestras. Não é o adequado, mas já que não tem o grupo de jovens, ou melhor, não tem evangelização infantil, a gente vai ter que levar para o grupo de adulto ou procurar uma outra casa que tenha para tentar resolver. Se for uma criança muito pequena, uma criança muito danada, tem que pensar se vale a pena levar ou não, ou ficar só com o evangelho em casa e fazer uma dieta de condutas, de tratamento e educar toda a família para que haja uma ambiência melhor. Se for um jovem, leva para a palestra, então. Não tem grupo de jovem, joga na palestra, joga no estudo sistematizado. Ai, mas ele só tem 15 anos. Joga no estudo sistematizado. É melhor colocar o jovem de 15, 16 anos para discutir espiritismo com adultos do que dizer, não, ele não tem 18 anos, ele não vai para o ESG. Vai. A casa não tem evangelização juvenil, joga ele no ESG. Tem muitos jovens excelentes no grupo que é chamado grupo do estudo sistematizado. Eu estou falando de estudo sistematizado, mas pode ser o estudo de obra, estudo de André Luiz, estudo de alguma coisa, estudo da obra de Kardec, estudo do Evangelho, qualquer coisa. Leva ele para o estudo, já que não tem evangelização. Não é necessário levar alguém que está muito jovem para a educação da mediunidade. Deixa ele completar os 18 anos dele, deixa ele fazer as coisas direitinho. O mais adequado para uma instituição espírita é que ela conduza o grupo de estudo sistematizado, e aqueles que concluem o grupo de estudo vão ter várias opções de estudo. Vai estudar André Luiz, vai estudar Manuel Filomeno, vai estudar Joana de Ângeles, vai estudar a obra de Kardec, vai estudar o Evangelho, vai estudar a mediunidade. Mas ele sai do grupo de estudo sistematizado que já deu uma base para essa pessoa. Aí ele vai para a educação mediúnica. Aí é outra conversa. Então, se for uma pessoa jovem, as orientações são essas. Não é adulto. Se quem está com a mediunidade ostensiva é adulto, então você vai conduzir a pessoa em duas situações diferentes. Primeira, a mediunidade está ostensiva, e ele está tendo manifestação, está caindo na rua, está dando passividade dentro do trabalho, ele está com um comportamento muito estranho, é uma mediunidade que está, de certa maneira, na falta de uma palavra melhor, atrapalhando a vida dele. Se ele estiver num quadro em que está trazendo preocupação, essa mediunidade ostensiva, essa ostensividade da mediunidade, então deve levá-lo para um grupo de atendimento espiritual. O que é um grupo de atendimento espiritual? É uma tarefa específica que muitas casas espíritas possuem, em que você tem uma palestra mais curta, aí vem o passe, água fluidificada, vem o atendimento fraterno pelo diálogo, oferece-se também ali um atendimento para que a pessoa aprenda a implantar o evangelho no lar, se acompanha esse trabalho da implantação do evangelho, se orienta sobre a oração, o hábito da prece, a pessoa leva a água fluidificada para casa,
para tomar durante a semana. O atendimento fraterno vai acompanhando todo o trabalho que vai sendo feito com essa pessoa, se ela está melhorando ou não. Então, o atendimento fraterno vai fazendo isso. Ela é estimulada a uma transformação moral. Veja que é um trabalho de acolhimento para que a pessoa melhore do ponto de vista emocional. Então, se a mediunidade está ostensiva e está dando sinais dessa natureza, de que a pessoa não está bem, está passando por angústia, não dorme, passa por dramas, tem uma série de aflições, então era melhor que a gente levasse essa pessoa para o atendimento espiritual. Não é o caso. Ele não é criança, ele não é jovem, então não tem a questão da evangelização, e ele também não está com uma mediunidade ostensiva que está trazendo problema. Então, se é essa a situação, leva o cara para o grupo de estudo sistematizado. E por que não joga ele no grupo mediúnico? Porque ele tem que estudar, ele tem que conhecer doutrina espírita para depois ele poder ser médium. O que é que a gente faz? Coloca o cara no grupo de estudo sistematizado. Mas ele está dando passividade. Bota o cara no grupo de estudo sistematizado. Não ponha na reunião mediúnica. Porque se ele não tem ainda compreensão do fenômeno, ele vai chegar na mesa, ele vai fazer bobagem. Ele vai virar mesa, ele vai bater nas pessoas, as entidades vão se manifestar, vai pegar um lápis e vai furar os outros. Então, eu preciso primeiro dar uma instrumentação para ele, para que ele consiga compreender, e esse grupo de estudo sistematizado, ele naturalmente vai se converter lá na frente num grupo de estudo da mediunidade. Mas não vai dar porque a mediunidade dele está muito ostensiva, então ele não é para o ESD. Ele é para o atendimento espiritual. Então, leve ele para o outro grupo. Porque o outro grupo é o grupo que vai acompanhar, vai pegar pela mão a pessoa e vai acompanhar para ver se ela está melhorando ou não. O nome dela vai para a reunião mediúnica. As entidades que estariam assediando essa pessoa serão atendidas na reunião mediúnica. É outra proposta. Se ele tiver com perturbação, a gente leva essa pessoa para o atendimento espiritual, para essa cesta de serviços que vai trabalhar para ajudá-lo. Não está em perturbação, você leva a pessoa para o grupo de estudo sistematizado. No caso que ela falou aqui, né, Jorge, que a casa não tem, não há nenhum curso sobre o assunto previsto na casa. Então, acho que é bem isso que você falou. Dependendo do quadro e da situação, as palestras públicas, o passe já vai ajudando. O que não pode é pegar e colocar, né, Jorge, igual você falou, diretamente numa reunião mediúnica, vamos dizer assim, né? Também tem o seguinte, viu, Rubens? Se a casa espírita não tem nenhum trabalho de mediunidade, tem duas alternativas. A gente vai para uma casa que tem, ou a gente implanta. Pede para a casa para que, vou repetir, após a conclusão do estudo sistematizado, se cria um grupo mediúnico. O estudo sistematizado são 3 anos. Você faz 3 anos de estudo, aí abre o grupo mediúnico. Não precisa esperar 50 anos para você começar a fazer trabalho mediúnico. E aí vale a pena, se vocês não têm se implantado na casa espírita, buscar o órgão unificador aí do movimento espírita da sua cidade, que certamente tem uma equipe que trabalha com isso e que vai poder orientar e ajudar até na implantação de um curso, de um estudo como esse que o Jorge disse, né, Jorge? Sim. Você quer tomar água? Rapaz, eu me engasguei aqui, mas eu tinha uma gotinha, eu tomei. Então a Divina vai ler um recadinho que ela recebeu do céu aqui enquanto você pega a água. Lê aí, Divina. Eu vou ouvir. Essa querida irmã, ela é lá da Chapada dos Guimarães. Pelo que eu entendi, ela não veio, mas mandou para a gente, né, um recadinho aqui com a lembrancinha do bordado que ela fez, coisa mais linda, porque às vezes a gente recebe todas as coisas e vai guardando, porque está tão corrido, e depois a gente chega e vai vendo cada cartinha, cada recadinho, o quanto é importante. Aqui ela manda abraços para o Rubens, para o Elahá, para a Sâmia, tá? E fala, né, que mandou esse bordado, a coisa mais linda. Muito obrigada, viu, Neuza Ferreira.
Acho que é Ferreira, fala Ferrer, acho que é Ferreira. Aí depois teve aqui também uma querida irmã, que eu quero falar para ela que eu recebi, ela mandou um pacote com vários portas lixas de unha para que a gente pudesse distribuir. E a gente vai fazer isso, viu, querida irmã? Eles vão ser distribuídos, já guardei ali nas coisas da rádio, do congresso, e a gente vai distribuir, né, para as nossas queridas irmãs. Gente, tem muitos outros recadinhos. Eu queria assim agradecer de coração, sabe? Tudo que a gente recebe, a gente lê com o maior carinho, a gente guarda com o maior carinho, tá? E vai ter surpresa futuramente, né, Rubens? O que vai ter? Sorteio de quê? Não, deixa quieto. Que Agora, deixa quieto, é sorteio de livros. nós vamos sortear uns livros que o Elahá e a Sâmia. E outros também, que E está outros repetido também. ali, porque tem uma biblioteca aqui, ó, no cômodo aqui na frente, na sala, e a gente tem algumas obras repetidas. E a gente gostaria de sortear aqui no Pinga Fogo Em breve. e mandar pelo correio, né, Rubens? Vai lá tomar água, vai lá pegar água. Enquanto o Elahá busca a água lá, a Divina bem lembrou aí dos livros que a gente vai sortear em breve aqui no Pinga Fogo. A gente só está organizando, passando essa questão do Congresso e o Congresso de Goiânia que a gente vai se deslocar para transmitir, mas eu acho que em breve a gente esquematiza aqui para poder trazer para você o sorteio dessas obras que a gente tem aqui, que a gente ganhou. A Divina vai preparar ali para trazer para a gente a próxima pergunta, Divina? Isso, Rubens. Então vai lá. Será que o Jorge já está ouvindo? Já, agora estou. Tá. Essa aqui, né? 37, né? É isso. Tá. Será que no futuro existirá algo que comprove a existência do espírito, como o microscópio que nos mostrou os micro-organismos, o telescópio, o universo? Você acha que vai ter isso, Jorge? Essa possibilidade? Sim e não. Que resposta boa. Sim e não. Olha, por que sim? Por que não? Porque o espírito ele não é matéria, então não vai ter um objeto para enxergá-lo materialmente, como a gente gostaria de vê-lo materialmente. Nós poderemos ter, sim, aí o sim, a percepção da existência do espírito por dois tipos de instrumentos. O primeiro é a própria lógica. Hoje nós estamos tendo um bom avanço na medicina com a chamada experiência de quase morte, que é o fenômeno através do qual se percebe que a mente continua pensando com o cérebro inativo. O cérebro está inativo, a pessoa está morta, então a área do cérebro está apagada. Você olha no eletroencefalograma, na ressonância magnética, não tem nenhuma atividade cerebral. Então, o cérebro está morto. Se o cérebro está morto, não pode ter lembrança, não pode ter memória, não pode ter atividade cerebral se ele está sem oxigênio. Está morto. E as pessoas, nos fenômenos de experiência de quase morte, elas relatam coisas, têm lembranças de quando ela estava morta. Então, a ciência está se voltando para tentar entender o que é isso. E ela está descobrindo que a sede da memória não é o cérebro, porque o cérebro está inativo e tem memória, então ele está no outro canto. Onde é? A ciência diz, eu não sei, mas começo a desconfiar que a sede da memória não é no cérebro. Isso é um indício de um processo de redefinição de conceitos. Então, do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da análise de fenômenos, pelo empirismo, os homens vão chegar à conclusão de que tem alguma coisa que não é matéria. E uma segunda forma que a gente pode ter no futuro é um instrumento magnético que consiga registrar a frequência de vibração do espírito, porque ele é uma onda eletromagnética. Então, se eu conseguir pegar essa frequência,
eu vou conseguir detectar a existência dela. Agora, o microscópio e o telescópio, eles veem matéria densa. Então, ter um instrumento físico para ver, a gente não vai ter. Se tiver que ter, vai ser alguma coisa em termos de frequência e as experiências, tanto da medicina com experiência de quase morte, como as experiências que decorrem da psicologia transpessoal, pelas regressões de memória, por uma série de fenômenos muito interessantes, que levam à conclusão de que existe uma memória no indivíduo que vai além do cérebro. Então, isso vai levar à conclusão que existe algo em nós que existia antes do nosso próprio nascimento. E isso vai dando condições progressivas de a gente se aproximar dessas verdades. E isso é muito interessante, Jorge, porque hoje, por exemplo, né, a gente já até falou sobre isso, que a medicina, né, ele já tem todo um, né, um conceito diferente com relação à espiritualidade, né, e um respeito muito grande por isso, né. Os médicos hoje, por exemplo, eles já fazem trabalhos com relação às pessoas que têm, né, este trabalho feito, né, de preces, né, com a pessoa que está ali no momento difícil, né, e realmente, né, há um diferencial. Eu queria falar o seguinte, por exemplo, lá no congresso, né, às vezes não dá para perceber, porque a gente tem uma equipe muito grande, né, de pessoas que vibram pelo congresso. Nós temos um coordenador que tem uma equipe que faz essa vibração. E juntamente com a vibração, a gente tem um apoio médico, né, também de uma outra coordenadora voluntária do congresso, que tem uma equipe de médicos para o atendimento. E esse ano com um diferencial, né, Rubens? Nós tivemos também um apoio psicológico, né? E funcionou assim muito mesmo. Tivemos muitos atendimentos, né? E que foi assim muito bacana. Então é uma prova que tudo está ligado, né? Não com aparelhos, né? Mas com sentimentos. Existe uma coisa também, Divina. A psicologia é uma ciência muito jovem. Ela surge fundamentalmente no século XIX. Antes disso, ela estava conectada dentro da filosofia. Ela vai se apartar no século XIX. Em 200 anos, olha quanto a gente avançou no entendimento da psique humana. Só são 200 anos que a gente entende isso. Verdade. E quando você Se eu for começa... se eu for ser mais rigoroso, eu vou ter uma explosão a partir de Freud, que é do século XX. Então, você tem, na verdade, um avanço no entendimento do que é o ser humano absurdo. Hoje, o que os psicólogos já conseguiram fazer de entendimento da alma humana é um negócio espetacular. E assim, eu considero, particularmente, isso é uma opinião particular minha, que um grande passo que a gente conseguiu dar em termos de uma revisão de conceito foi a aceitação, que hoje já é pacífica, das doenças psicossomáticas, ou seja, o cara está mal, fica mal fisicamente, o cara está mal fisicamente, fica mal emocionalmente. A medicina dizer, não, é assim, o cara adoece fisicamente se ele tiver com depressão, isso é um avanço imenso. Da mente para o espírito, para o entendimento da existência do espírito, vai ser um salto, né? E pegando o gancho disso que você falou, a obra da Joana de Ângeles também vai completar, assim, vai mostrar um outro lado também, aprofundando e mostrando, assim, pegando o gancho que você falou da jovialidade da psicologia, mas quando ela traz para a gente o lado espiritual e trazendo esse enfoque, a gente vê o quanto que a gente ainda tem para caminhar pela frente, né? Rubens, e outra coisa muito interessante, né? Que, assim, num passado muito recente, a gente, como o Jorge falou, né, que é algo bem jovem, as pessoas não acreditavam, né, nessa doença, né, do emocional. Não Isso, acreditava, não. não acreditava, era assim, era tudo balelas. E hoje, por exemplo, a gente vê o quanto é essencial a pessoa estar equilibrada emocionalmente para que flua até
é a melhora, né, de doenças físicas, né, que as pessoas às vezes não conseguem melhorar por causa dessa questão da psicologia, ou seja, do emocional, né? Muito interessante isso. Bom, vamos lá então para a próxima pergunta no Pinga Fogo, edição de número 196. Vê se você pode ajudar essa dúvida aqui, Jorge. De onde vem a concepção do catolicismo de que Jesus é Deus? Há alguma passagem nos evangelhos que permita essa referência ou essa inferência? Sim, existe. No último dos sermões de Jesus, chamado Sermão do Cenáculo, que a gente chama de Conversa da Santa Ceia, Jesus tem um diálogo com os discípulos, eu acho que está no início do capítulo 14 de João. Ele diz assim, que ele iria para o Pai. Jesus diz, eu vou para o Pai. Aí, Felipe, que é um dos 12, vira-se para ele e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. É aí, neste momento, que aparece a frase. Jesus diz assim, como que tu me pedes para que te mostre o Pai? Não tenho eu estado o tempo todo convosco? E não sabeis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, porque eu e o Pai somos um? Aí, nesse momento, plim! Ora, se eu e o Pai somos um, então Jesus é Deus. É esta passagem que leva boa parte da cristandade, não é só o catolicismo, boa parte da cristandade, a considerar que Jesus é a encarnação do Criador do universo. E há quem questione, a doutrina espírita ela não abraça essa ideia. Ela considera que Jesus é um espírito, claro, muito mais evoluído que nós, mas não é Deus. E se baseia no quê? Se baseia nas outras diversas frases do Evangelho em que ele ora para o Pai, foi o Pai que me enviou. Em todas as demais passagens, o Pai é alguém e ele é outro alguém. Os dois não são a mesma coisa. Somente nesta passagem é que ele diz, eu e o Pai somos um. Aí você diz, não, mas aí se ele falou, está dito. Mas só que nesse mesmo discurso, um pouco mais à frente, Jesus ora pelos discípulos e diz assim, Pai, eu rogo-te por eles, para que eles sejam um contigo como eu sou. Então, se eu for achar que Jesus é Deus, então os discípulos também são, porque eles são um com Deus. E o entendimento que a doutrina espírita tem para essa ideia de que eu e o Pai somos um, não é um como pessoa, é um enquanto identidade de pensamento. Para o nosso grau de evolução, Jesus é a representação mais perfeita daquilo que Deus gostaria que a gente fizesse. Então, é como se, para nós, Jesus fosse a perfeita expressão da vontade do Criador. Mas ele não é o Criador. Ele consegue traduzir de maneira muito clara o pensamento do Criador. Trazendo uma comparação grosseira, você, de repente, tem uma filha que é adolescente, ela quer ir para uma festa. E ela sabe que o pai é mais permissivo que a mãe. Aí ela vai no pai. Pai, deixa eu ir para a festa. Ô, minha filha, tá bom, vai. Porque ela sabe que se ela for pedir para a mãe vai dizer que não. Então, ela pede para o pai. Mas se quando ela pede para o pai diz, não, você não vai. Aí ela vai na mãe, a mãe, não, você não vai. Ou o pai diz que sim, a mãe diz que sim. Os dois concordam na mesma maneira de como educar o filho. Nesse sentido, o pai e a mãe são como se fossem um. Mas o pai é o pai e a mãe é a mãe. São duas pessoas, inclusive cheias de defeitos. Mas eles têm uma ótica de como educar assemelhada. E a menina não consegue enxergar diferença. É como se o pai e a mãe fossem apenas um. E só para terminar, nesse mesmo discurso, naquela hora, ele está falando com Felipe,
ele diz assim: eu vou para o Pai. Aí ele vai fazer aquela pergunta, ele diz: mas se me amardes, fareis as obras que eu faço. Ou seja, a gente vai chegar a fazer o que ele faz. Então, a gente vai chegar a ser Deus, porque ele diz: fareis as obras que eu faço. E aí Jesus ainda diz mais: fareis as obras que eu faço, e até maiores do que essa. Então, a gente passou de Deus. Porque se Jesus fosse Deus, e se eu fosse fazer as obras que ele faz, eu seria Deus. E se eu fizesse obras maiores do que tu fazes, eu seria maior do que Deus. Então, aqui a gente está entendendo o princípio da evolução. Um dia, chegaremos a ser um espírito crístico. E um dia, nós conseguiríamos atravessar para além do grau de evolução. Vai demorar, que Jesus se encontra. Então, para nós, da doutrina espírita, o pensamento de Jesus e o de Deus para o nosso grau de evolução não tem diferença de um para o outro. Eu vou só botar só mais uma imagem. É o seguinte: imagine que você está em pé num trilho de trem. O trilho esquerdo é Jesus e o trilho da direita é Deus. Quando você olha no horizonte, você diz: os dois são um. Porque os trilhos vão e se encostam lá na frente, você diz: não, eles são a mesma coisa. De uma certa distância para frente, você não vê separação. Então, a evolução de Jesus é tão grande que ele e Deus é como se fosse a mesma coisa. À medida que você vai andando, que você vai evoluindo, não é o que acontece, mas se Jesus ficasse parado, haveria um momento que você diria: ah, mas tem uma diferença assim, olha. Só que a gente evolui, Jesus evolui, a gente evolui, Jesus evolui. Aí eles estão sempre lá no horizonte juntos, como se fossem um trilho só. Por isso, Jesus é para nós a melhor expressão da vontade de Deus. Muito bem, Jorge, ouvintes. A Divina traz para a gente. Divina, próxima pergunta, por favor. Boa noite, querido Jorge. Sou da cidade de Goiás, antiga capital. Qual a sua sugestão para que os centros espíritas possam desenvolver em prol do combate às desigualdades sociais? Com você, Jorge. Está muito grande. Existem várias sugestões. O combate às desigualdades sociais, durante um bom tempo na nossa sociedade, foi feito pela vontade nossa. Hoje tem muitas políticas públicas. Nós temos a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Eu aconselharia a Casa Espírita a ler a Lei Orgânica da Assistência Social e alinhar-se com aquilo que a Lei Orgânica estabelece. Participar dos conselhos de direitos, envolver-se nos conselhos de direitos. Nesse sentido, eu não estou falando de política partidária, mas a gente participar das discussões da criança, adolescente, da mulher, do idoso, do Conselho de Seguridade Social, Conselho de Segurança Alimentar, para que a gente possa dar uma contribuição. Tem muitas ferramentas hoje dentro do poder público e que a gente não mobiliza. Ana Ábia, que nos assiste, tem um trabalho maravilhoso em Ribeirão Preto, em que ela mobiliza os recursos do poder público para acompanhar as populações fragilizadas. O Centro Espírita quer colocar tudo nas costas, fazer tudo sozinho. Tem uma série de políticas públicas hoje que elas podem ser adotadas. Então, a gente trabalhar observando a rede de assistência que o nosso país hoje já possui é muito bom. Então, estudar a LOA, participar dos conselhos de direito, fazer efetivamente o uso da rede de proteção que existe dentro da nossa sociedade, trabalhar em rede com outras instituições, até não espíritas. O padre tem um trabalho maravilhoso com drogados, você chega lá com um padre e diz: padre, o que a gente pode lhe ajudar? O que o senhor precisa? Eu não preciso montar um trabalho para recuperar drogado. Se o padre está fazendo o dele é bom, ou o pastor, entre em contato e diz: a gente vai ajudar. O Centro Espírita vai garantir tantas cestas básicas. Você precisa de cama, precisa de colchão, está precisando de quê? De semente? O que você precisa?
e se juntar. Tem que acabar com esse negócio da gente viver cada um apartado do outro. Então, como que a doutrina espírita vai trabalhar para melhorar as desigualdades sociais? Sem se envolver em política partidária, porque o centro espírita não deve se aproximar da política do mundo, mas ele deve se aproximar das políticas públicas e, na medida do possível, implementar o trabalho aproveitando toda a rede de proteção que a nossa sociedade já possui. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente lá em Piracanjuba, Goiás. Um abraço, viu? Ô, Jorge. Fala. Ele esqueceu de falar, porque Piracanjuba é uma cidade pequenininha de Goiás, né? Onde mora as tias dele, já idosas. E aí, provavelmente, o Fábio, aquele que teve no congresso, né? Que teve que fazer uma cirurgia no olho, tá lá assistindo o Pinga Fogo, não é isso, Rubens? Como é o nome das tias? Ah, são várias tias. A Tia Fátima, tia Shirley, tia... Boa noite, tia Fátima! Boa noite, tia Shirley de Piracanjuba! Boa noite para todos! Ai, que bacana. Muito bom, né? Ô, Jorge, essa dúvida aqui é interessante, porque o grupo é o seguinte, ó, as reuniões mediúnicas, elas podem ser realizadas em casa, numa residência, e caso seja possível, quais seriam os critérios necessários? Mas tem um contexto para essa pergunta. O grupo em questão já é espírita há muito tempo e está com esse questionamento porque a instituição está em reforma, sem previsão de concluir. A diretoria não é de acordo com a retomada. Houve uma divisão de opinião. Continua suspensa ou retoma na casa de alguém? Gostaria de te ouvir, dizem os nossos amigos. Quando nós assistimos e lemos a obra de André Luiz, e aí nesse último, agora, o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, aparece um trabalho feito na casa de Isidoro e de Isabel. Esse ambiente, ele existe na obra Os Mensageiros, em que não aparece lá no livro, mas as entidades se manifestam na casa de Isidoro e Isabel. E em outras obras de André Luiz, as manifestações mediúnicas se dão em residências, muitas vezes reuniões mediúnicas públicas. Só que essas experiências, elas são de 1940, década de 40. Nós temos 80 anos que nos separam dessa prática. E nesses 80 anos, a gente teve todo o direito de repensar as práticas espíritas. Então, se alguém advogasse, não, mas aqui na obra de André Luiz, pois é, a obra de André Luiz, em termos de prática da mediunidade, serve de exemplo, mas não serve de referência. Ela não é uma referência. Olha como é que tem que ser feito. É um exemplo, olha aqui Vou dar um exemplo para vocês, agora vou dar outro exemplo. É exemplo. Mas, de lá para cá, o nosso movimento repensou muitas coisas, repensou muitas ideias. E o que a gente descobriu? Que naquele período, com o movimento espírita ainda profundamente desaparelhado, um movimento ainda incipiente, sem até recurso para poder criar uma instituição, muitos centros espíritas foram criados dentro das casas das pessoas. Isso, na época, era até justificável, só que isso trouxe um problema. Centro espírita que se faz dentro da casa de alguém vira propriedade da família. E depois, o processo natural de sucessão dá um trabalho danado. Então, o ideal é que a instituição seja criada num outro ambiente, apartado de residência, para não criar essa vinculação estreita com a família onde a instituição funciona. E a segunda razão, que é a que nos interessa mais de perto nessa questão, não é pela questão de propriedade, até porque o centro já existe, o centro está funcionando, o centro está em reforma, é que lar é lar e centro espírita é centro espírita.
A ambiência do lar, ela tem um outro propósito. É igual você no hospital misturar a ala das crianças de parto com a psiquiatria. Psiquiatria é psiquiatria e a maternidade é maternidade, porque são alas diferentes. O lar tem um propósito, ele tem um objetivo. E quando você faz uma reunião mediúnica, as entidades espirituais elas vão para aquele ambiente, para o centro espírita. Muitas delas, depois que a reunião mediúnica acaba, permanecem na instituição para orientação, educação e aprendizado. Então, não dá para a gente pensar que a gente vai conseguir, com facilidade, fazer um trabalho na casa como se fosse o centro espírita. Porque no centro espírita, aquelas entidades podem ficar, elas vão ser atendidas e acolhidas durante a semana. Eu deixei esse pessoal na minha casa, eu vou permitir que isso aconteça com meus filhos. Eu estou fazendo a reunião mediúnica e meus filhos estão aqueles espíritos circulando dentro do meu ambiente, não é o mais adequado. Dona Ivone do Amaral Pereira narra no livro Recordações da Mediunidade que ela orava pelas pessoas e os espíritos apareciam na casa dela e ela atendia essas entidades lá na casa dela. 1930, tá? Ela nasceu no dia de Natal de 1900, nasceu em 1930. Além de ser bastante antigo, Dona Ivone tinha uma proteção espiritual danada. Bezerra era que tutelava o trabalho dela. Então, há uma outra ambiência diferente. O ideal é que a gente não trabalhe essas reuniões mediúnicas dentro do nosso ambiente doméstico. Aí vamos para o prático. Tá legal, mas a casa espírita está sem lugar para preparar, está sem lugar. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho algumas sugestões. Primeiro, não tem nenhuma outra instituição na cidade, não, que possa ceder o espaço para que a gente faça a reunião mediúnica? Cede. É no outro dia da semana, só uma sala. Olha, durante o período da reforma, a gente vai reunir lá na casa tal. Nós somos todos irmãos, gente. Mas a casa é deles. Nós somos todos irmãos. A gente não consegue fazer isso, a gente tem que repensar por que a gente não consegue fazer esse trabalho juntos. Então, a gente pode, naturalmente, procurar outra instituição da cidade, dizer, olha, casa está em reforma, eu gostaria de... Vocês têm a terça-feira livre? Então, eu queria utilizar a terça-feira para a gente poder fazer a nossa reunião mediúnica. Essa é uma alternativa que a gente tem. Uma segunda alternativa que a gente possui é a alternativa que a gente utilizou durante a pandemia. O que se fez durante a pandemia? Se trabalhou com reunião de vibração sem manifestação. Porque, de repente, você dá uma manifestação dentro de casa, e se for uma manifestação violenta, como é que fica? Nem todo mundo tem família espírita. Então, meu marido, que não é espírita, minha esposa, vendo aquele povo ali dentro estranho, isso é muito complicado, porque você expõe a família, expõe a minha intimidade doméstica, porque aquele monte de gente circulando dentro da minha casa, aquele monte de gente, 8, 10 pessoas, 12 dentro da minha casa para fazer uma reunião, não é o mais adequado. Então, a gente faz o quê? Se não tiver uma instituição, a gente faz as reuniões de vibração. A gente ora, mentaliza, ora pelos suicidas, ora por todo mundo, faz a nossa prece sem manifestação. Isso é uma possibilidade. Isso, na verdade, é uma estratégia. Aí você vai dizer, mas e aí como é que vai atender os espíritos? Os mentores assistem os espíritos. Isso a gente pode fazer. Transformar as nossas casas em centro espírita não é a melhor alternativa que a gente tem. E eu não estou dizendo isso que é proibido. De repente, numa circunstância extraordinária, só a gente vai precisar fazer uma reunião. Você faz uma reunião extraordinária. Mas se você começar a criar o hábito de estar o tempo todo levando essas energias para casa, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade. Não é pelos espíritos em si, mas é porque ali é um lar. E uma entidade que
que possa estar envolvida nessa história pode se envolver com um filho, uma filha, marido, mãe, pai. Não é legal. A gente tem que manter a proteção do nosso lar, porque ali é um ninho de amor. Muito bem, a Divina traz pra gente, Divina, a próxima pergunta, por favor. A próxima pergunta. Eu já risquei. 47,35. Ai. Boa noite a todos. Obrigada pelo programa. Elahá, que fenômeno explica as pessoas se benzerem, que benzem, né, para afugentar cobras e elas deixam de aparecer naquele local que foi benzido? Grata. Com você, Jorge. Aí nós temos que considerar duas hipóteses. Uma hipótese é a hipótese da sugestão. A pessoa acaba acreditando que aquilo de fato aconteceu sem ter se dado de verdade. A gente, às vezes, é muito influenciável, e a pessoa diz, não vai mais aparecer, e aí a gente passa a acreditar, e essa ilusão acaba configurando que aquele fato está se dando sem estar acontecendo. Eu digo isso para a gente não ser muito crédulo, para que a gente não seja até místico, para que a gente não seja pessoas impressionáveis. Não, é sim, benzeu, acabou. É possível? É possível. Mas eu quero colocar como primeira hipótese o poder de autossugestão. A ideia que a gente faz das coisas, em que a gente impõe sobre nós próprios determinadas verdades relativas que a gente passa a acreditar que elas aconteçam. Então, essa é uma possibilidade. Mas existe a segunda, que é a possibilidade de que isso seja real. E de onde a gente pode tirar essa certeza? É que a literatura espírita nos fala que existem espíritos que cuidam da parte da natureza. Observemos o capítulo 49 e 50 do Nosso Lar, em que André Luiz dialoga com uma entidade que está numa árvore. Observemos no livro Os Mensageiros, o rapaz que na estrada batia no animal, e o animal reagiu, deu um coice nele no rosto e bagaçou com o rosto dele. E aí o mentor chega, o que é isso? E tinha um espírito que tomava conta da estrada. Aí o superior a ele veio e disse, você não viu? Você deixou isso acontecer com ele? Olha aí como é que o cara está machucado. Disse, eu estou tentando que ele pare de bater no animal, mas ele bateu tanto no bicho que o bicho reagiu. Eu estava ali tentando fazer com que ele fosse um pouco mais dócil, mas ele é muito bruto com o animal e acabou acontecendo isso. Então, existem entidades que estão vinculadas à natureza, estradas, e é possível que alguém que tenha uma determinada capacidade de se comunicar com essas entidades exerça algum poder promovendo com que certos animais ou certos fenômenos naturais não aconteçam. Não tem o pessoal que a gente sabe que faz chover, que faz com que secas não aconteçam. Então, são entidades, são determinadas pessoas que possuem habilidades particulares que permitem com que elas tenham essa comunicação com o mundo espiritual. Mas seria uma ação do indivíduo a partir dos espíritos. E existe uma terceira, que é bem mais rara, né, colocando uma terceira, que é o próprio indivíduo fazer. É o caso que Jesus fazia, acalma a tempestade. O próprio encarnado é o agente do processo. Aí ele não é médio, ele é paranormal. Então vamos colocar 3 alternativas. Sugestão, autossugestão, não aconteceu, mas eu acredito e eu passo a crer. 2, o sujeito é médium e ele, então, comunicando-se com essas entidades, promove um processo de alteração, ainda que temporário, daquela situação. E um terceiro, que é muito raro, o indivíduo em si, ele é um paranormal. Ele tem recurso para isso. O recurso é dele, o magnetismo é dele, e ele, então, pode exercer o papel ordenando ou fazendo com que isso aconteça. Jorge, eu queria tirar uma dúvida. Eu ouvi hoje que não pedimos para reencarnar.
Só os espíritos superiores é que pedem. Sempre achei que nós é que pedimos para poder reencarnar para reparar os nossos erros. Se puder me ajudar a entender. Isso aí é jogo de palavras, né? Isso é jogo de palavras, no seguinte sentido. Eu vou fazer o raciocínio. Nós, no grau de evolução que estamos, nossa, a gente precisa reencarnar. Então, não corre por conta do meu desejo de dizer, eu acho que agora eu vou. Eu necessito vir. Então, eu estou dentro de uma faixa evolutiva em que eu não tenho livre-arbítrio para dizer assim, olha, eu decidi que eu vou. Então, preparem aí que eu vou descer. Não, eu estou dentro de uma faixa de evolução em que naturalmente eu sou trazido. Os mentores dizem, não, você não vai poder ficar mais tempo, não, você vai ter que reencarnar, não tem para você, não tem jeito. Nós vamos preparar, não, você precisa ir. Você precisa ir, e aí a gente vai desenhar a sua encarnação e aí vai discutindo. Enquanto que os mais evoluídos, eles dizem assim, eu estou com vontade de descer. Meu nome é Francisco de Assis e eu quero fazer uma encarnação nesse período doloroso que a humanidade está passando da Inquisição. Aí ele reencarna. Então aí você pode dizer assim, olha, Francisco pede para vir, o outro não, ele vem porque é da lei. Isso é uma maneira de eu usar o verbo pedir. Mas eu posso dizer completamente ao contrário, eu posso dizer assim, a gente precisa tanto vir que diz, Senhor, me dá uma oportunidade de ir. Eu necessito ir. E isso tem a ver com o fato de que, segundo a doutrina espírita, a gente não vem de maneira, como é que eu posso dizer, sem uma reflexão. É preciso que haja da parte do espírito um desejo ardente para que ele possa mudar. No livro Autodescobrimento, que é o 6º volume da série psicológica de Joana, logo no primeiro capítulo da obra, ela fala que as reencarnações são de 2 tipos. Um tipo de reencarnação, que ela diz, são as pessoas que reencarnam do pescoço para baixo. Encarna, desencarna só pelo automatismo, para vir e vir, e não desperta, desencarna, encarna e comete as mesmas faltas, preso na mandala, não sai, é do pescoço para baixo. E outras pessoas já despertaram, reencarnam do pescoço para cima. São espíritos que, quando vêm, eles vêm com um propósito superior. Já despertaram e querem aproveitar a encarnação para a sua mudança. Então, os que estão do pescoço para baixo, encarnam e reencarnam, e nem percebem. E aí ela diz, esses encarnam debaixo da lei. A lei de causa e efeito age e o que tiver que ser, vai ser. VAPT. Os que são do pescoço para cima são os que dão, faz o seguinte, ia ter essa doença, vamos fazer aquela. Ia ter aquilo, vamos fazer assim. Vamos dar essa tarefa. Então, há uma manifestação da misericórdia que se trança com a justiça. No primeiro caso, do pescoço para baixo, a lei de justiça natural. A lei de justiça é a misericordiosa, né? Mas sem grandes negociações, o espírito renasce em função da lei de causa e efeito que ele tem. Então, isso é mais jogo de palavra. Eu dizer que os superiores é que pedem e a gente não pede. E dizer, não, quem pede somos nós, os superiores não pedem. Jogo de palavra. O importante é entender o mecanismo do processo da reencarnação. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, o Pinga Fogo, edição de número 196, 5 de fevereiro de 2024. Vou pedir para o Jorge fazer a prece de encerramento para a gente, convidando todo mundo que está conosco aí a manter essa vibração, essa elevação junto ao alto, tendo a certeza de que nesse instante em que nós oramos, nós com certeza recebemos aquela carga de energia para seguir nessa caminhada. É com você, Jorge. Então vamos orar. Querido Senhor, eu te rogo, Senhor,
pela grandeza do teu amor, pela imensidão da tua misericórdia que se derrama sobre a criação. Que tu estendas as tuas bênçãos sobre mim. Que tu permitas, Senhor, com que eu possa me reconectar com a saúde que eu perdi. Me ajuda, Senhor, a reequilibrar as forças desorganizadas que nesse momento promovem dentro do meu corpo um adoecimento progressivo. Eu te rogo, Senhor, que se for do meu merecimento, que se estiver dentro do quadro das possibilidades, da lei de causa e efeito, que tu me oportunizes, ó Senhor da vida, a possibilidade de restaurar em mim as funções que de certa maneira eu perdi. Eu te peço que tu permitas aos espíritos benfazejos, ao meu espírito guia, que ele possa, Senhor, estar mais presente junto a mim nas noites que virão, oferecendo para que durante o sono eu tenha a possibilidade de conversar com aqueles que me tutelam, para que eu consiga reorganizar a minha vida e eu possa te oferecer, em troca da saúde que eu te rogo, um plano de serviço em favor do bem. Eu quero me comprometer com a minha mudança pessoal. Eu quero me comprometer com a minha mudança íntima, Senhor, para merecer a chance de ficar um pouco mais. Mas, além disso, eu quero me comprometer em atuar na sociedade em que vivo. Eu estou disposto a mudar a minha vida não somente em relação a mim próprio, mas eu te rogo, Senhor, que tu me auxilies para que eu seja diferente no lar em que eu me encontro. Que eu consiga redefinir a minha relação com os meus entes queridos. Que eu seja capaz de perdoar e entender aqueles que dividem comigo a existência doméstica. Me ajuda, de certa maneira, a ressignificar o meu olhar sobre todos aqueles que hoje compartilham comigo a experiência doméstica. Eu te rogo, Senhor, que se for de merecimento meu, que as minhas células, que os tecidos do corpo que eu habito, possam ser beneficiados com as bênçãos do mais alto. Eu te peço, Senhor, que tu me ajudes a aproveitar melhor a existência que estou tendo. Eu sei que eu desperdicei muitas oportunidades. Eu sei que eu não aproveitei devidamente os anos que tu me ofereceste na terra. Mas a maturidade que me visita nesse momento me permite dizer, Senhor, que sim, eu hoje consigo olhar a vida de maneira diferente. E por isso te rogo, se for possível, um pouco mais de tempo, Senhor. Um pouco mais de oportunidades, para que eu possa dizer a mim mesmo que eu sou capaz de ser diferente do que fui,
para que eu possa voltar sobre os meus próprios passos, conceder e pedir perdão, restaurar as relações esgarçadas, refazer a história que eu não soube construir no passado. Senhor, se for possível que assim seja, eu me coloco a teu serviço para que tu possas dispor de mim, espírito imperfeito que sou, com tantas fragilidades, mas disposto a mudar. Eu estou disposto a mudar de verdade. Eu estou disposto a mudar do fundo do meu coração. Eu não suporto mais ser quem eu sou, e eu sei que parte da doença que vivo decorre, Senhor, dos meus equívocos, decorre das loucuras, da minha insensatez, dos processos de culpa que devoram a minha saúde e que eu tenho tentado trabalhar. Mas eu te rogo um pouco mais de tempo para que eu consiga sanar as culpas que ainda me pesam na alma. Deixa que as minhas mãos operem para desfazer o mal que fiz. Deixa que os meus lábios trabalhem para desfazer os equívocos que eu cometi no passado. Hoje percebo quão valiosa é a existência humana. E o meu coração, Senhor, está de joelhos diante de ti para te pedir a chance de aproveitar esse resto de existência, porque agora, com o conhecimento espírita, com a lucidez que eu tenho, eu sei que eu posso fazer melhor. Eu sei que eu posso. Então eu te peço, restaura o que for possível, injeta energias novas em mim, me oferece o dom de restaurar a minha história e me permite, Senhor, se for merecimento meu, o benefício da saúde, ainda que não total, mas para que eu possa refazer a minha história. Eu tenho tanta necessidade de refazer o meu caminho. Me envergonho das coisas que fiz, mas eu estou tão convicto de que eu sou capaz de mudar, que eu compareço diante de ti para te firmar um propósito de mudança. Oferece-me, Senhor, se for possível, a saúde do corpo, e eu te mostrarei o que eu já sou capaz de fazer com os minutos, com os segundos, com os dias que tu me deres para fazer o bem. Mas, se por algum motivo, em função de tua lei, for necessário que eu vá, eu não me revoltarei, porque eu sei da imortalidade. Eu sei que a vida continua. E eu me submeterei aos teus desígnios, sem revolta, sem desespero. Aceitarei, Senhor, o retorno ao lar. Em silêncio, porque sei da tua vontade soberana. Sei que a vida me ofereceu muitas oportunidades. E me recolherei de bom grado, se assim quiseres. Mas se me for permitido, eu te rogo, Senhor, e te direi que serei muito mais dócil aos conselhos do meu espírito benfeitor e que estarei cada vez mais disposto a retribuir a bênção de cada segundo que tu me deres na terra. Senhor, eu te peço e te rogo
que tu me ofereças essa chance para que eu te mostre o que eu já sou capaz de fazer com o amor que já brota em mim. Muito obrigado, Senhor. Muito bem, a nossa gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês, da espiritualidade conosco. Divino, seu boa noite. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Desculpas pescadas aí, porque essa noite eu acordei muito cedo, perdi o sono e estava aqui meio que pescando. Ainda bem que amanhã eu tenho folga de manhã na escola. Mas um beijo no coração de todos vocês, que Jesus possa nos envolver, trazer a cada lar, a cada irmão que nos ouve aí espalhado mundo afora, muita luz, tá? Muita luz. Jorge. Antes de dar o meu boa noite, eu quero só dizer para as pessoas assim, antes que eu receba umas ligações perguntando se eu estou doente, eu não estou doente. Eu costumo, quando faço a prece, escolher uma história do Pinga Fogo para me inspirar para fazer a prece do final. E como teve hoje uma pergunta sobre por que a gente ora para mudar a vontade de Deus, eu aproveitei aquele pensamento para mostrar que quando eu mudo de posicionamento, eu posso merecer de Deus alguma coisa que, em princípio, eu não estava conseguindo. Eu estou plenamente saudável, nos meus quase 100 anos, mas eu estou plenamente saudável, tá certo? E é só para deixar essa notícia, porque teve uma prece lá atrás que eu fui fazer, eu até agradeço a preocupação de todos. Recebi dezenas de ligações perguntando o que estava acontecendo. Não está acontecendo nada. Eu só estou aproveitando para ajudar, de repente, alguém que possa estar com esse drama. Tá bom? Gente, fica com Deus. Pinga Fogo é assim, é descontraído, é alegre, porque a vida precisa ser assim também. Se Deus quiser, semana que vem a gente está por aqui. A gente vai estar, final de semana, se Deus permitir, também lá em Goiânia. Você pode visitar a gente num stand lá, né, Divina? É isso mesmo. A gente vai estar mais tranquilo. E a gente vai levar lá para Goiânia também umas camisetas, né, da Web Rádio Fraternidade. A gente vai estar num standzinho lá, fazendo a transmissão, e vai levar algumas camisetas da Web Rádio Fraternidade. Então, o pessoal aí de Goiás aí, ó, se quiser colaborar, né, adquirir essas camisetas, bonés, pins, né, nós conseguimos, porque acabaram os pins e os ímãs de geladeira no Congresso. Aí ainda deu tempo de adquirir para a gente poder estar levando, tá bom? A gente se vê lá. Fica com Deus. Muita então, paz. Quer dizer que lá em Goiânia vai ser a vingança do Rubens. Em vez de ir para organizar o evento, você vai assistir só, né? Ficar só assistindo. Que aí é com a Ivana e toda a companhia lá. Ivana, agora é com você. É verdade. Não é fácil, não. Não, viu? não. O Jorge sabe um pouco da história. Gente, fica com Deus, muita paz para todo mundo. Ó, se tiver difícil a caminhada, porque às vezes é muito difícil mesmo, separa um pouquinho, respira fundo, ergue a cabeça e ó, continua a caminhada. Você vai vencer. Essa é a única certeza que a gente tem, tá bom? Eu queria encerrar o Pinga Fogo. Não, deixa para semana que vem, eu encerro com ela. Fica com Deus, muita paz, gente. Tchau.